Olá, meus amores, bom dia a todos, que tenhamos um dia maravilhoso com a graça do nosso Deus nos conduzindo, né? Nós queremos agradecer mais uma vez, Senhor, porque estamos aqui, que estamos bem, porque Tu tem nos protegido e guardado. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada por nossa escola, obrigada por nossa família. Tu és Deus e nós, sem Ti, Senhor, não somos nada. Então, muito obrigada pelo Teu amor e o Teu cuidado. Amém. Começamos mais uma vez a nossa aula da melhor forma possível, sempre agradecendo, sempre com a palavra de ordem, que é o quê? Gratidão. Muito bom. Hoje, 30/4, vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos tratar de ensino religioso ou ética, como você queira determinar, né? Livro Semear Juntos, vamos lá? Olha só, nosso livro Semear Juntos. Abram aí o livro Semear Juntos, nós vamos começar na página 26. Nós vamos começar na 26, mas nós vamos até a 31. Eita, tia, mas dessa vez vai ser muita coisa. Nem tanto assim. Por quê? Porque tem muito texto, né? Então, é por isso que vão tantas páginas assim. Vamos conversar um assunto assim bem interessante. Aprendendo uns com os outros. Esse é o título, né, da nossa lição de hoje. Aprendendo uns com os outros. A vida após a morte. Nós já estudamos que nós somos curiosos, já vimos sobre a presença de Deus no mundo e agora vamos ver sobre a questão da vida, o sentido da vida, como cada religião pensa, ensina, né? O que cada religião diz sobre a vida, sobre a morte. Muitas pessoas costumam se perguntar se há algo depois desta vida. As diferentes culturas e religiões têm suas próprias respostas para esta pergunta. Vamos começar com os hindus. O que são os hindus? São os praticantes, né, do hinduísmo. Para os hindus, tá? Para os hindus ou os praticantes do hinduísmo, que é uma religião, eles creem na reencarnação. Então, para os hindus existe o que? Reencarnação. E o que é isso, tia? Reencarnação. Como o próprio nome já fala, reencarnar, ou seja, voltar à carne. Eles acreditam que após a morte, as pessoas voltam a se reencarnar, ou seja, nascer novamente em um outro corpo. Para eles, existe até mesmo a questão deles voltarem e nesta volta eles poderem vir na forma de animal. É por isso que para o hinduísmo é tão importante o respeito aos animais. Eles têm assim essa crença de que eles podem, após a morte, quando voltar, se reencarnar
em um animal. Então, para eles é importante esse respeito aos animais. Para o hinduísmo, se a pessoa cumpriu corretamente os preceitos que a religião determina e praticou boas ações, após a morte ela renascerá como um novo ser superior. Ou seja, para eles, se a pessoa foi uma boa pessoa, fez tudo direitinho, cumpriu tudo de acordo com a religião, de acordo com o que é pedido, essa pessoa vai reencarnar como um ser superior. Vai vir melhor, né? Se tinha uma certa condição, vem ainda melhor. E se ele não cumpriu, esses preceitos, se ele não seguiu direitinho o que tinha que fazer, se ele não foi uma boa pessoa, ele pode renascer em um ser inferior ou até mesmo em um animal. Por isso, a tia já falou, a questão deles respeitarem tanto os animais. Vocês sabem que para eles, os animais são sagrados. É por conta desta crença, de que aquele animal pode ser um parente, um amigo, alguém que já foi e voltou na forma de um animal. Vamos fazer agora um paralelo, né? Nós estávamos falando dos hindus, agora vamos falar dos cristãos. Quando eu falo cristãos, eu estou me referindo a todos seguidores de Cristo, ou seja, todos aqueles que creem nos ensinos de Jesus Cristo. Então, esse cristão aqui vai estar envolvido os católicos, os evangélicos, pessoas que têm como prática de fé os ensinos de Jesus Cristo. Os cristãos acreditam na ressurreição. Olha só, é diferente. Os hindus acreditam na reencarnação, que a pessoa morre e volta novamente a reencarnar. Os cristãos, eles acreditam na ressurreição. Ressurreição. Certo? Para o cristianismo, a fé deve estar em Jesus. Como a tia já falou. Que com a sua morte e com a sua ressurreição salvou a humanidade do pecado e da morte eterna. Para os cristãos, os que viverem com fé em Jesus após a morte estarão em um novo céu com Deus. Certo? Agora, leia o seu texto, volte lá no texto e sublinhe como é que o hinduísmo, como é que o cristianismo tratam desse assunto de vida após a morte. Aí você vai achar, ó, né? Para o hinduísmo, a pessoa cumpriu corretamente os preceitos, praticou boas ações, ela renascerá. E você vai sublinhando essas partes aí. E para o cristianismo, a fé deve estar em Jesus Cristo e aqueles que viveram pela fé após a morte estarão em um mundo novo. Você vai sublinhar também essa parte no seu texto, tá bom? Vamos lá. Vocês vão pular a página 27, meus amores, porque seria para a gente fazer um teatro, tá bom? E nós não estamos podendo fazer teatro no momento, né? A pandemia ainda não nos permite. Aprendendo um pouco mais. Vamos buscar agora falar sobre o sentido da vida. O que é a vida? Qual é o sentido dela? Por que nós nascemos? Por que estamos aqui? Tudo deve ter um propósito, um sentido. Você já parou para pensar sobre isso? Já deu uma olhadinha assim, como é que está o seu dia a dia? É só uma sucessão de dias todos iguais? Ou você procura ter uma função, uma utilidade prática neste mundo? Então vamos analisar agora um pouquinho sobre o sentido da vida.
Nossa vida é marcada por muitos aprendizados. Vamos descobrindo o mundo em que vivemos e aprendendo um pouquinho mais sobre ele todos os dias. É verdade. Todo dia nós aprendemos um pouco. Seja sobre as pessoas, seja sobre a ciência, que todo dia descobre algo novo, sobre a natureza, né? Tantas coisas mudaram, foram descobertas. Quem viveu em 1900, já pensou? Estaria admirado de tantas maravilhas, de tantas coisas e mudanças que aconteceram até chegarmos agora em 2021. Então, todos os dias nós aprendemos coisas novas. Desde que nós nascemos, aprendemos a andar, a falar, ler, escrever. Ficamos maravilhados ao ver pela primeira vez uma flor ou uma borboleta. Olha aí a foto da criança, né? Admirada com a natureza, aquela borboleta linda, colorida, voando. Quem nunca se encantou, né? Quem nunca teve esse momento de encanto com algo que a natureza nos proporciona. À medida que crescemos, conhecemos mais a nossa família, passamos a confiar cada dia mais nos nossos familiares, conhecemos também as novas pessoas, aprendemos a amar essas novas pessoas. Você tem um círculo de amigos na escola, são amigos que você gosta, que você confia. Você tem um círculo de amigos na rua onde você mora. Você tem um círculo de amigos dentro da sua própria família, né? Aquele primo mais chegado, aquela prima com quem você gosta de manter aquela conversa mais confidente. E assim vai. Todos nós temos aqueles grupos de pessoas que formamos, amamos e confiamos. Ao nos relacionarmos com os outros, fazemos amigos, com quem nós brincamos, conversamos e nos sentimos queridos. Aprendemos a ser felizes na companhia de quem amamos. É comum pensar sobre o sentido da vida, buscar respostas para essas perguntas. Conforme crescemos, é uma tarefa individual, mas algumas pessoas podem nos orientar nessa busca. A ciência e a religião também contribuem com as suas respostas. Você, enquanto criança, talvez não pense tanto nesse sentido. Por que eu estou aqui? Com que propósito eu estou aqui? Eu nasci para quê? Né? Por ser criança, talvez você não se incomode tanto. Mas os adultos, geralmente, eles param um pouco para pensar. Os jovens, os adolescentes também. Tem muito dessa questão de analisar esse sentido da vida. Há quem pense que a vida não tem sentido ou que é impossível compreender esse sentido. Algumas pessoas acreditam que a ciência será capaz de responder no futuro a mais perguntas sobre o sentido da vida. Algumas pessoas vão ter essa tendência de buscar na ciência as respostas. Outras pessoas buscam essas respostas na religião, né? Cada um tenta compreender da melhor forma esse sentido da vida. Na opinião dessas pessoas, um ser humano, assim como qualquer outro ser vivo, tem um ciclo de vida que obedece às leis da natureza. Ele nasce, ele cresce, então morre. Isso para quem vai buscar a resposta somente na ciência. É verdade que somos seres vivos, nascemos, crescemos e morremos. Mas, para quem busca suas respostas na religião, vai além desse simples nascer, crescer e morrer.
Outras pessoas consideram que a vida é um mistério e que ela não se acaba com a morte. Algumas religiões concordam que a origem da vida se deve a uma força criadora, a um Deus. Aqui tem um Deus, está até minúsculo, por quê? Porque ele está tratando aí das diversas crenças, tá? Ele não está falando somente de um Deus, mas de vários. Tia e tem, aí depende da crença de cada um, né? Nós estamos traçando aqui esse paralelo. Daqui a pouco eu vou colocando mais coisas. Porque para os cristãos só existe um único Deus. Mas há religiões como o hinduísmo que tem vários deuses, né? Onde eles são politeístas, né? Aquela religião que permite a existência de vários deuses. Nós cristãos, nós cremos em um único Deus. Mas como nós começamos, o título da nossa lição é Aprendendo uns com os outros. Então, porque eu creio assim, eu devo desrespeitar o outro que crê diferente? Não, de forma alguma, né? As nossas crenças, os nossos valores devem sempre nos aproximar do outro e não nos afastar. Outras religiões atribuem a vida a vários deuses, né? As pessoas que têm fé encontram em seu Deus o sentido da vida e depositam nele a sua esperança. Aí vocês vão ter imagens de diversas religiões diferentes, tá? A primeira imagem que vocês estão vendo assim, várias pessoas de branco, são umbandistas. São o que, gente? Umbandistas. O que são umbandistas? Praticantes da religião da Umbanda, tá? Umbandistas. E o que é que eles estão fazendo, né? Aqui nessa imagem aqui dos umbandistas, eles estão festejando Iemanjá, né? Iemanjá para eles é uma deusa, certo? Aqui no Brasil há muito, né? Muito mesmo, assim, há um grande número de umbandistas, praticantes da Umbanda. E há sempre festas como essa. Vocês podem até ter visto na TV em algum momento, festas celebrando Iemanjá. Principalmente no início do ano, quando eles fazem aquela passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Há sempre esse festejo, mas há outras datas também que eles festejam. Quando eles festejam, para os católicos, eles festejam o protetor dos navegantes, e já os umbandistas sempre festejam Iemanjá. E assim, sempre vai haver essas diferenças, né? Mas onde sempre cabe o respeito a essas diferenças. Aqui, ao lado da cena, né, do festejo a Iemanjá, nós temos uma missa para as crianças. Olha só, lá na paróquia de Santa Clara, em Ontário, Canadá. Olha só que paróquia. Aqui é uma missa só para as crianças. Olha que lindo, né? E aí nós vemos assim, são coisas bem diferentes. Mas se você está no intuito de adoração, o seu coração tem que estar repleto de quê, meus amores? Disso mesmo, de amor. Então é por isso que não cabe desrespeito nesses momentos. Nós devemos sempre ter muito amor e muito respeito por todos. Logo aqui abaixo nós temos várias pessoas aqui, são praticantes
do hinduísmo, tá? Essas que estão aqui, ó, com roupinhas mais coloridas, né? Fazendo esse gesto aqui de mostrar aqui para vocês que eles estão fazendo na imagem. Eles estão todos lá numa praça, né? Com um gestinho assim. Esses são hinduístas, certo? Ao lado dos hinduístas, nós temos muçulmanos que estão orando em uma praça, uma das praças de Roma, na Itália. E aqui nós temos uma reunião de muçulmanos no seu momento de oração, porque para os muçulmanos eles têm os momentos certos do dia em que eles param o que estiverem fazendo para orar. Se deu a hora certa da oração deles, ele pode estar no carro, no trânsito, ele vai encostar, ele vai parar e vai fazer sua oração. E assim eles têm, né, esses rituais. E aí, são diferentes dos nossos? Podem até ser diferentes dos nossos, mas os valores, gente, são tão longe assim, são tão diferentes assim? Acredito que não, né? Na imagem abaixo, nós temos judeus fazendo as suas preces de frente ao Muro das Lamentações, né? Esse Muro das Lamentações fica lá em Jerusalém, em Israel. E a última imagem são monges budistas em um templo. Monges budistas também em seu momento de contemplação, em seu momento de adoração. Então, todos aqui, todas as imagens estão mostrando pessoas em seus momentos de fé, em seus momentos de adoração e de contemplação a Deus. Há deuses, vamos dizer, uns diferentes, né? A Deus talvez igual ao nosso, mas que o importante é que naquele momento ali, aquelas pessoas, todas elas têm um objetivo só, que é o de adorar. Para você, qual é o sentido da vida, meus amores? Nós já falamos bastante sobre a vida. Eu vou falar aqui agora um pouquinho para vocês, tá? Falar um pouquinho para vocês sobre a vida. Será que a vida é simplesmente nascer? Será que a vida é simplesmente crescer? Será que é só jogar bola? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre o sentido da vida. Sentido da vida. Eu acredito que todos nós, quando nascemos, temos um propósito. Nós vamos chamar de propósito. Ou outros vão chamar de missão. Outras religiões vão dizer que nós temos um chamado, certo? Uma vocação. Uma vocação. O que mais? Outros vão dizer que eu tenho dentro de mim um grande desejo. Vamos colocar aqui também a questão do desejo. E vamos falar sobre cada um desses. Eu acredito que o sentido da vida pode estar no servir, né? Serviço, vamos colocar aqui serviço.
Então, nós podemos servir o nosso próximo. Nós crescemos quando servimos, quando compartilhamos, quando nos doamos. Isso traz crescimento. Não estou falando de crescimento físico, mas crescimento emocional, crescimento espiritual. Então, tudo realmente deve ter um propósito, para você não viver à toa, uma sucessão de dias sempre iguais. Não, nós devemos sempre viver um dia de cada vez, né? Aproveitando o melhor daquele dia e sendo o nosso melhor naquele dia, certo? Sempre seja o melhor que você puder hoje. Para nós, cristãos, nós cremos que o dia de hoje é chamado presente. Por quê? Porque nós cremos que nós temos só o dia de hoje. Então, nós temos um grande presente nas mãos. Viver este dia e da melhor forma possível. Porque a vida pertence a Deus e nós não sabemos o dia nem da nossa chegada, nem da nossa partida. Então, para nós viver, cada dia é um presente. Então, é viver com alegria. Não tem essa de, mas hoje eu estou cansada porque ontem foi igual. Ontem foi ontem, já passou. Nós cremos em um dia novo, sempre um presente diário que nós temos. Alguns têm sim uma grande missão a cumprir nesta terra. Ou algumas pessoas nasceram para se doar. Temos grandes exemplos disso, né? São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e outros mais que se doaram pelas outras pessoas, que tinham uma vida que não era sua, era uma vida de todos, viviam em prol de todos. Não tinham nunca uma vida egoísta, de pensar só em si. Ah, bom, a vida é minha, eu faço o que eu gosto, o que eu quero e é só para mim. Essas pessoas tinham uma missão de ter unidade com todos, né? De viver o coletivo com esse povo, né? De fazer o bem, de buscar sempre fazer o bem. A essa missão nós também podemos dizer ou chamar, né? De chamado. É aquilo que faz arder o teu coração. Chamado é uma vontade, é um desejo grande, algo que queima dentro de você, que lhe chama realmente a fazer algo, a se dedicar a alguma coisa. Tudo isso aqui, meus amores, dá sentido à vida. Será que você tem uma vocação? Não precisa ser só uma vocação religiosa, não. Eu tenho uma vocação de ser líder. E por essa vocação de liderança que eu tenho, eu vou usar ela para o bem. Eu vou liderar para as coisas boas. Parabéns! Olha quão grande sentido você vai dar à sua vida. Pessoas assim que têm essa vocação de servir o próximo. Quantas pessoas não já criaram grandes ONGs, organizações não governamentais? Elas não precisavam fazer aquilo, elas fazem porque desejam fazer, porque querem ser úteis à sociedade como um todo, ao seu próximo. Aí aqui entra a questão da vocação. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão ter esse serviço em prol das crianças, outros em prol dos animais, outros em prol do meio ambiente, mas todas elas vão dar um grande sentido à vida. Então eu quero que você pense bastante sobre essa questão. Certo? Depois a tia vai colocar a questãozinha no caderno para você responder. Aí, falando sobre o sentido da vida, uma das formas
nós vamos agora falar sobre os índios. Eu acredito que os indígenas têm muito, mas tem muito mesmo a nos ensinar, muito. A vida como eles vivem, em comunhão com todos e com a natureza, é algo que deve ser aproveitado, né, como prática de vida. Deus se manifesta na criação. Uma das formas de os indígenas organizarem o tempo é observando os fenômenos da natureza e as estações do ano. Vários povos indígenas observam os ventos e as chuvas para indicar a passagem dos meses e o movimento do sol para indicar a passagem do ano. Com base nessas noções de tempo, organizam as suas atividades cotidianas, os momentos festivos e religiosos e até o calendário escolar. Bacana, né? Você sabia disso? Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre esses indígenas, né? Sobre os índios Carajás. Observe agora a organização do calendário dos indígenas Carajás. Com base nos eventos naturais que acontecem em cada mês. Para eles, meus amores, janeiro é chamado de Maiban e é tempo de milho verde. Baebara é fevereiro, é o mês em que o rio para de encher. Olha só como é interessante o calendário que eles vão formando. Tubiraçó é março, começou a vazante. Uerá já tem praia fora, é o mês de abril. Ou seja, já começaram a mostrar a areia, né? Esse já tem praia fora é porque já houve a vazante, ou seja, o rio já começou a baixar, ele parou de encher, então o nível de água vai diminuindo e começam a aparecer as praias, que é a faixa de areia. Haradô Uebitô. As árvores têm flores que alimentam os animais. Mês de maio. Olha como coincide com o nosso. O que é que nós dizemos que o mês de maio é? Mês das mães, mês das noivas, mês das flores, não é? Exatamente, olha só. Haradoci. As árvores têm frutos, é junho chegando, né? Entrando, para nós já começa a entrar o quê? O outono. Nós estamos saindo do inverno, né? Aí as árvores já começam a frutificar. Cotuci, é julho, nossas férias, olha só. A Tracajá põe os ovos. E Bederá, agosto, iniciam as queimadas para fazer o roçado. Eita, agosto aqui o povo começa a queimar também, né? Não sei para quê, que eles nem fazem roçado aqui na cidade, mas gostam de queimar. Queimam qualquer matinho que vê. Cotunici, setembro, as tartarugas já põem os ovos. Baebã, Derecá, iniciaram as chuvas e o rio começa a encher, em outubro. Cotuni, Rei Oré, as tartarugas estão nascendo, em novembro. E Baorá, o rio está enchendo, dezembro. Aqui em dezembro nós talvez estejamos iniciando as nossas chuvas, né? Esse é o calendário dos indígenas. Tia, aí o que é que eu tenho a ver com o calendário dos indígenas? Muita coisa. Nós começamos a nossa aula dizendo que aprendemos uns
com os outros. Aprendemos sobre o ensino da vida, o sentido da vida e até mesmo o vida após morte, com a definição ou com os ensinos de várias outras religiões. Sempre sabendo respeitar o que a minha religião diz, o que a religião do outro diz, tá? Conhecimento é sempre bom. Para os indígenas, eles também têm as suas tradições religiosas, eles também têm as suas crenças. Nós temos diversas lendas indígenas, né? Em que eles creem nessa questão da pessoa voltar em um animal ou em uma flor, né? São crenças também dos povos indígenas. Aí eu quero ver um pouquinho aqui com vocês sobre os carajás. Certo? Vamos ver um pouquinho sobre eles. São um grupo indígena que habita a região dos rios Araguaia e Javaés, lá nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no Pará, aqui no nosso Brasil. A sua língua é a língua Carajá, pertence à família linguística Carajá, certo? Eles são uma grande população, não tão grande porque nós sabemos o que vem acontecendo, né, com a questão dos índios, mas eles têm uma população de 3.198, isso no censo de 2010, ou seja, tanto pode ter aumentado bastante, quanto pode ter diminuído, certo? Isso porque isso aqui é o censo ainda de 2010, nós já estamos em 2021, então temos bastante tempo aí, né? Vamos ver. Eles gostam, né? Praticam a pesca. Tem os rituais como a festa de Aruanã. Os enfeites que eles gostam de usar são aqueles plumários grandes. Gostam muito da prática do artesanato, fazer cestas, trabalhar com pinturas corporais, madeira. Tem a questão da convivência com as cidades, certo? Eles têm sim, eles convivem com as cidades, mas sem negar as suas origens, sempre mantendo as suas tradições. Mas eles têm esse contato com a cidade. E eles tanto falam a língua deles, né, Carajá, quanto falam o nosso português também. São grupos, né, indígenas que mantêm a sua tradição, mas que também convivem com a nossa tradição, com a nossa cultura. Eles mantêm a cultura deles, mas alinham também com a nossa. Por isso que a tia vai colocar esse calendário aqui. Porque assim como eles sabem, né, conviver e respeitar com a nossa cultura, nós também vamos aprender a viver e respeitar a cultura dos indígenas, dos hinduístas, dos umbandistas, de todos que antes de serem diferentes, são iguais. Sabe onde é que todos nós somos iguais? Todos somos seres humanos. Então temos uma única raça, a raça humana. Então nesse ponto somos todos iguais, todos irmãos. Agora pegue seu caderno e vamos fazer duas questõezinhas só, bem rapidinho, viu, gente? Bem rapidinho. Você vai fazer no seu caderno, viu?
Na primeira questão, você vai responder: qual o sentido da vida para você? Aí você pode aproveitar o que a tia falou, ou não, tia, eu penso completamente diferente. Você vai e coloca o que você pensa, tá? Deixe 4 linhas nessa primeira questão. Qual é o sentido da vida para você? Na segunda questão, você vai observar o calendário dos indígenas. Observe o calendário dos indígenas Carajás. Só trocar aqui o pincel. Dos indígenas Carajás. E vai desenhar os eventos naturais referentes a cada mês. Certo? O que é que você vai fazer? Tá lá no calendário dizendo que em janeiro é tempo de milho verde. Aí você vai lá e desenha o milho verde. Fevereiro, o rio parou de encher. Você vai desenhar o rio, tá? E assim por diante. Você vai fazer. E na página 31, olha só aqui. Como nós estamos falando de sentido da vida, né? Para nossa vida ter sentido, a gente deve planejar certas coisas, não pode ser à toa e de qualquer jeito. Então você já parou para pensar e assim planejar algumas coisas para o seu futuro? Já? Você já pensou no que gostaria de fazer no futuro? Complete o caminho que representa o seu plano de vida para o futuro. Aí tem: desenhe você aqui. Aí você vai desenhar. Tenta desenhar você aí bem lindinho, né? Hoje eu tenho... Quantos anos você tem hoje? 10, 11. Eu não sei quantos aninhos você tem. Aí você vai colocar aqui, ó. Hoje eu tenho 10 anos. Não sei, só um exemplo. Daqui a 5 anos eu terei... Se você tem 10, daqui a 5 anos você terá 15, ok? Eu estarei. O que é que você pensa em fazer daqui a 5 anos? O que você acha que estará fazendo daqui a 5 anos? Ah, hoje eu estou no 5º ano. Daqui a 5 anos eu já estarei no ensino médio. Aí você, quem sabe, você vai determinando aí o seu plano de futuro, seu plano de vida. Daqui a 10 anos,
Eu terei. Quantos anos você terá? Daqui a 10 anos. E o que você estará fazendo? O que você pretende estar fazendo? O que você imagina? Daqui a 15 anos, eu terei. Aí você vai dizer, quantos anos você terá daqui a 15 anos? E o que você acha que poderá estar fazendo? Isso aqui, ai tia, eu nem imagino. Pois é hora de colocar a criatividade para funcionar. Hora de colocar a cabecinha. Quer dizer que vai se cumprir do jeitinho que você disser? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante é que você está planejando. Você tem uma visão de futuro. Você imagina como será. Então é isso que você vai fazer. É a sua atividade. Essas duas aqui no seu caderno, tá? E no livro, página 31. Atividade do livro, página 31, ó. Ok? As demais questões que tem no seu livro, nós vamos discutir em sala de aula quando estivermos juntos aqui, tá bom? Aí nós fazemos aquele momento assim compartilhado, para a gente trocar ideias, trocar informações, sonhos, planos, né? Ótimo, parabéns, então. Vamos fazer bem bonito. Olha a segunda questão, eu quero vocês desenhando, ó. Maravilha, porque eu sei que tem cada artista nessa sala. Maravilha, sai cada desenho lindo. Eu tiro pelos livros de artes que vieram. Veio muita obra-prima. Obras de artes maravilhosas. Então, vou esperar de vocês sempre o melhor. Sempre vou esperar a excelência de cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Então, ó, beijo no coração. Até a nossa próxima aula, com a bênção do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Abraço gostoso. Sejam sempre felizes e sempre busquem ser o melhor todos os dias na sua vida. Cada dia é um presente. Seja sempre o seu melhor hoje. Ok? Até a nossa próxima aula. Olá, meus amores. Bom dia. Mais uma semana sendo concluída com sucesso. Que Deus nos abençoe cada vez mais, que Ele nos proteja, derrame suas bênçãos sobre cada um de nós. E aí, como estão as coisas na sua casinha? Tudo em paz? Obedecendo as regras direitinho? Agora que experimentamos uma semana de estarmos no sistema híbrido de ensino, um pouquinho em casa, um pouquinho na escola, estão obedecendo as regras de segurança? Ficando em casa no momento que não estão na escola? É assim mesmo, precisamos fazer a nossa parte. Tia, trabalhamos uma semana maravilhosa de projeto literário, de leituras, de gêneros textuais e hoje, assim, para fechar a semana com chave de ouro, nós iremos trabalhar o nosso livrinho paradidático e o nome dele é Confusão na Floresta. Vamos lá, vá buscar o seu livrinho que a tia espera por você. Rapidinho, hein? Confusão na Floresta. Hoje é dia 29 não, tia Cíntia, dia 30 de abril de 21, exatamente, a sexta-feira. Isso. Vamos lá. Pronto, pegaram? Podemos começar a nossa leitura? Tia, para que servem esses livrinhos? Qual é o objetivo desse livrinho paradidático?
O livrinho paradidático, o objetivo dele é enriquecer a nossa leitura, é trazer um conhecimento a mais, tá? E o nome do nosso livrinho é Confusão na Floresta e foi escrito por Eduardo Correia. E quem fez as ilustrações foi Luciano Félix. E a editora Prazer de Ler. Vamos lá. A floresta toda estava empolvorosa. Os animais estavam assustados, morrendo de medo de que o rei da selva estivesse tão raivoso a ponto de punir cada um deles. Ninguém queria ficar na linha de frente e ser o saco de pancada da sua majestade, o Rei Leão. Por que será que o Rei Leão estava zangado, hein? Vamos descobrir. Olha a imagem aí, olha o medo que deu nesse povo, né? Vamos já descobrir o que foi que aconteceu. Tudo começou quando se espalhou a notícia de que o leão não era mais o rei dos animais. Pelo contrário, diziam que ele havia sido destituído do cargo por um animal muito menor e mais fraco do que ele, o papagaio. O papagaio? Sim, o papagaio. Eita, tia! Certo dia, estava reunido um grupo de animais. O sapo, a cobra, a tartaruga, o coelho, o jacaré, entre outros. Todos estavam descontraídos, contavam piadas, narravam histórias engraçadas sobre o que havia acontecido com os animais. Contavam muitas mentiras e se divertiam rindo à beça com as fofocas que rolavam. Eita, menino, fofoca no reino dos animais. Em dado momento, o macaco, o mais engraçado da roda, falava para os demais que o papagaio tinha dominado o leão. Meu Deus! Marquei o nome do macaco. Foi ele sim que começou a fofoca, hein? Enquanto o macaco falava, o beija-flor voava por perto e prestava atenção no que ouvia. Aquela coisa que você fica assim, ó, ouvindo a fofoca, ouvindo a conversa, doido para ir contar pro seu amigo. Pois é, foi isso que aconteceu. Mal o macaco terminou de completar a frase, o beija-flor já saiu voando para contar a todo mundo a novidade que acabara de ouvir. Nem ele mesmo acreditava naquilo que ouvira. Mas o impulso de espalhar a fofoca, de espalhar a notícia, foi muito maior do que a sua incredulidade. Ou seja, ele não acreditou, mas ouviu e ó, correu para espalhar a fofoca. Olha a carreira dele aí, gente. Chega, sai feio e atropelado. Eita, tia, uma fofoca. Pense, aí, olha ele contando a fofoca, gente. O beija-flor encontrou a borboleta pelo caminho e disse: "Como vai, comadre borboleta?" "E vou bem", respondeu a outra. "Acabei de ouvir uma notícia tão bombástica que a minha cabeça está rodando até agora", falou o beija-flor, morrendo de vontade de contar o que sabia. Chega-se tremeu de vontade de fofocar. "O que houve, senhor beija-flor?" perguntou a borboleta, agora cheia de curiosidade. "Comadre mulher, a senhora não vai acreditar, mas acabo de saber que o leão acabou de perder um duelo para o papagaio e foi enxotado da floresta." Tia, essa confusão é muito grande. Exatamente. "Minha nossa, como foi isso?" perguntou toda espantada a dona borboleta. Porém, o beija-flor fofoqueiro disse que não sabia os detalhes, ó, e foi embora voando apressadamente. A borboleta ficou chocada com a notícia e, ao encontrar a preguiça, não tardou de espalhar a novidade. "Dona Preguiça, cuidado com o senhor papagaio, porque acabei de saber que ele está muito bravo e acabou de lutar com o leão. Dizem que o pobre leão
foi transformado em picadinho. Olha aí, telefone sem fio, né? Um conta uma conversa, um conta outra. Coitado da preguiça, até se apressou em correr. Olha aí, gente, pobre da preguiça correndo, né? A gente sabe que a preguiça só falta não se mexer. A preguiça tomou um choque tão grande que nem ela mesma seria capaz de descer com tanta agilidade do topo de uma árvore para se abrigar mais próximo do chão. Com medo de que o papagaio a encontrasse lá nas alturas, desceu rapidinho de tão assustada que ficou. Encontrou um buraco na terra e quis esconder-se lá dentro. Mas o lugar já estava ocupado por outro animal, o tatu. Oi, seu tatu, desculpe-me por invadir o seu território, mas é que eu estou tentando fugir do malvado papagaio. Dizem que ele está furioso. Acabou de matar o leão e se diz o novo rei da floresta e ameaça estraçalhar quem estiver à sua frente. Ave Maria, é o fim do mundo que vai ser da gente. Nossa Senhora, murmurou o tatu, assustado que só ele. Olha o desespero do tatu, gente, lá no buraco, na casinha dele, ó. E aí, o que aconteceu? Ai, o pobre tatu saiu correndo dali e no meio do caminho encontrou a cobra. Mal parou, foi logo dizendo: Dona Cobra, pegue o que a senhora puder levar aí. Saia correndo, quer dizer, rastejando. Melhor, saia voando dessa floresta. Dizem que o papagaio está tantã, perdeu o juízo e está doidinho da Silva. Matou o leão. Já matou meio mundo de animais e ameaçou matar tantos quantos vir à sua frente. Eu é que não quero cruzar com ele pelo caminho. E ó, olha a cobra tão assustada, gente. Tia, mas como é que uma fofoca se desenrola desse jeito? Pois é, por aí você imagina. A cobra deve ter esquecido que não tinha pés e nem patas, por isso saiu dali num pinote só. No caminho encontrou o pato. Seu Patos, é melhor fugir imediatamente. Acabei de saber que o papagaio virou o cancão da quero dizer, o rei da floresta. Montou um exército particular, matou o leão e disse para todo mundo obedecer-lhe. E o pior, está faminto. Disseram que sua comida preferida é ensopado de pato. O coitado do pato nem deixou a cobra concluir a fala, saiu do lago em que estava ainda molhado. O desespero foi tanto que nem lembrou que pato não voa. Conseguiu dar um rasante de causar inveja a qualquer gaivota, de tão grande que foi o seu desespero. Olha aí o pato, esqueceu que não voava, que conseguiu dar até um voo rasante. Pois é, mas como mentira tem perna curta, e assim a notícia foi se espalhando por toda a floresta. O pato encontrou o jacaré, que encontrou o hipopótamo, que encontrou o porco-espinho, que encontrou o cavalo, que encontrou o lobo, que encontrou a galinha, que encontrou a vaca, que encontrou o carrapato, que encontrou a joaninha, que encontrou a lagartixa, que encontrou a aranha, que encontrou a abelha. E foram tantos animais se encontrando que praticamente toda a floresta passou a saber da notícia. Até que um deles, o rato, encontrou a raposa e a raposa encontrou o leão. Eita, tia, e agora? Olha aí, gente, a carinha deles de desconsolados e de descarados contando histórias sem confirmar. Pois é, a raposa encontrou o leão. Vamos ver o que foi que a raposa disse. Seu leão, a cara dela de dissimulada. Que surpresa encontrá-lo aqui.
Ouvi dizer que o senhor tinha morrido. Que história é essa, dona Raposa? Como é que eu haveria de morrer se eu nem estava doente, nem estou? Essa bicharada fala demais, seu leão. Tá vendo que eu não queria acreditar que um bicho daquele tamanhozinho ia lá ter força para lhe desbancar? Disse a raposa. Agora, mala, tentando ganhar a amizade do leão. Depois de perceber que tinha falado demais, bateu a língua nos dentes. Do que você está falando, dona raposa? Que história de animal me desbancar? E aqui na floresta tem algum animal capaz de me desbancar? Falou o leão, em tom de voz capaz de impor toda a sua autoridade de rei dos animais. O leão deu uma prensa na pobre raposa, que ela ficou com as pernas tremendo de medo diante da ferocidade dele. As pernas pareciam 2 varas de bambu, e o medo era tão grande que a coitada só tinha vontade de fazer xixi. Por isso não tardou em abrir o jogo e dizer ao leão quem havia lhe dado a notícia. O leão não quis conversa, estava disposto a saber de um por um quem era o responsável por toda aquela fofocaiada. Afinal de contas, toda a sua honra estava em jogo, sua reputação de rei da selva. Não podia continuar abalada como estava sendo naquele momento. Gente, vocês imaginam o tanto de animais que apareceu e surgiu com medo do leão? Pois é. E a raposa aqui dissimulada, né? Mas no final vamos descobrir que ela fez uma coisa boa. Contou o que estava acontecendo. A raposa, meio sem graça, desconfiada, disse ao leão que o rato era quem havia lhe dado a notícia. O felino, então, foi ter com o rato. Inventei nada não, seu leão. Quem me contou foi o... E aí, vamos lá, quem foi que contou para o seu leão? E assim começou um entregando o outro. Gente, se der uma coxa, entrega. A bicharada tremia, se escondia, suava, tinha dor de barriga, coçava a cabeça, passava as patas no rosto, fazia promessa, mas não tinha jeito. Cada um teve que se explicar com seu leão. Até que finalmente a borboleta fofoqueira teve que dizer que ouvira tudo do beija-flor. Exatamente, o fofoqueiro-chefe. E aí o que aconteceu? O beija-flor, quando ouviu a borboleta dizer seu nome, entrou em desespero, tossia, suava e se escondia ao mesmo tempo. Mas o leão não perdoou. Então, seu beija-flor, quem foi que lhe contou essa história absurda? O beija-flor só pensava que nunca mais iria provar o delicioso néctar das flores, nem poder voar livremente naquele céu azulzinho, nem beber a água açucarada de que tanto gostava. Certamente outro animal ficaria responsável pela polinização das plantas. Estava quase se despedindo desse mundo, mas resolveu tomar coragem e jogar a responsabilidade para outro animal. Olha aí que fofoqueiro esse. Olha o que ele fez. Eu ouvi do macaco, seu leão. Aliás, ele estava contando essa história para muitos bichos. Eu até desconfiei, mas se ele estava dizendo, né, devia ser verdade. Todos os olhos se voltaram para o leão e para o macaco, para o leão e para o macaco. Lá no caminho, o papagaio se tremia e rezava muito para que o macaco não dissesse ao leão que tinha ouvido a história do próprio papagaio. Esse certamente seria o seu fim. O leão não disse nada, apenas olhou para o macaco fixamente e este tratou logo de se defender, é claro, né? Olha a cara dele de medroso, ó. Tá vendo?
Olha o que foi que o macaco disse pro leão. Seu leão, eu até fiquei sabendo dessa história. Agora vejo que tudo não passa de um grande engano, de uma grande confusão. Nem sabia que o papagaio de que falavam era o mesmo papagaio de que eu falei. Sabendo do que se tratava, o macaco ganhou tempo, cheio de mugangas, fez pose e continuou. É o seguinte, um homem tinha um cachorro que se chamava Leão. Ele dizia, pega, Leão, e o leão pegava. Ele dizia, corre, Leão, e o leão corria. Senta, Leão, e o leão sentava. Levanta, Leão, e o leão levantava. O leão sentava, levantava e obedecia sempre o dono. Certo dia, ele comprou um papagaio e ensinou a repetir tudo o que ele dizia. Rapidamente, o papagaio passou a imitar o seu dono e então dava ordens ao cachorro, que se chamava Leão. Quando o papagaio disse que havia dominado o leão, era o cachorro que eu falava. Olha aí o tamanho desse mal-entendido, olha aí o tamanho dessa confusão. Olha a cara deles respirando, aliviados depois de toda essa conversa. Pois é, um alívio parecia ter sido sentido por todo mundo naquele instante. Ufa, não era o leão de verdade, era o cachorro que se chamava Leão. Menos pelo beija-flor, que não sabia onde colocar a sua cabeça. O leão deu uma lição de moral ao beija-flor, dizendo-lhe que não se podia sair por aí inventando mentiras e fazendo fofoca dos outros, e exigiu que fosse mais responsável com as suas atitudes. Ao macaco, ele disse para tomar cuidado com o que dizia, para não ser mal interpretado. E ao papagaio, que nada tinha a ver com toda essa confusão, o leão disse para ter cuidado em repetir o que que os outros disseram. Depois disso, tudo voltou ao normal naquela floresta. Tia Cíntia, o que a gente pode aprender com essa confusão na floresta? Acontece isso, gente? O que vocês acham? Que isso acontece de verdade? Tia, o pior que acontece, né? Às vezes, a gente está conversando com os nossos amigos e escuta uma coisa. E aí, a gente fica assim, ó, se roendo de vontade de contar para os nossos outros amigos. Quando a gente encontra com eles, a gente vai e conta. E aí, aquele nosso amigo já vai contando para outra pessoa. E assim a conversa vai se espalhando, e acaba que a pessoa envolvida na conversa nem sabe que o nome dela está espalhado no meio do mundo. Então, o que a gente deve fazer, tia Cíntia? Ouvir as situações, tirar uma lição e deixar o assunto quieto. Agora, se envolver o seu nome, aí sim você deve procurar resolver. Porque quando você fala das outras pessoas, não dá para ir buscar a conversa, não dá para fazer igual ao leão. Então, fofoca, não. Combinado? Agora eu vou pedir uma coisa bem maravilhosa para vocês. Segunda-feira, quando vier para a escola, traga o seu livro Confusão na Floresta e também traga o seu livrinho de literatura infantil, que nós iremos trabalhar juntos na sala de aula segunda-feira, combinado? E agora, vamos para a nossa tarefinha no nosso livro de caligrafia. Vamos lá, pega seu livrinho. Quando você pega o livro, vou beber água. Palavrinhas com L-I ou L-H, página 24. Ao poeta. Quem escreveu esse texto foi Isabel Cristina Silveira Soares. Exala a poesia no ar, dias benditos de outrora.
palavras, luz de admirar. Brilhou ontem, briga agora. Outubro fulgura arte, fecunda nobre vida. Da poesia o baluarte, lembrança jamais esquecida. Do 19º dia, novo homem florescia. Transfigura o sonho naquela roupagem macia. A criança brinca, poesia, no seio da amada família. Desperta no jovem a alegria de ser adulto sem palavra fria. Observe que as palavrinhas em destaque no poema brilhou e família. Atenção ao escrever, não confundir com LI, com LH. Tia, posso pensar que é brilhou? Posso. E eu posso pensar que é familiar? Posso. Tia, tem gente que escreve assim? Tem. Porque tem gente que fala assim. Então, a gente precisa observar e falar direitinho para poder escrever corretamente. Tia, então quer dizer que é tudo questão de treinamento, percepção e falar corretamente. Vamos lá. Leia as palavras no quadro e copia nas colunas corretas. Palavra com LH e palavra com LI. Emília, pilha, dália, conselho, polvilho, amarelinha, vermelho, político, medalha, utensílio, detalhes, aliado, groselha e abelha. Vamos lá. Palavras com LH. Tia, tá bem fácil essa questão, viu? Vamos lá. LH. LI. Pilha. Olha a letra, hein? Conselho. Tem polvilho. Tem Amelinha. Nome de pessoa com letra maiúscula. Vermelho. Tem medalha. Detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes. E groselha. E para fechar, nós temos a abelha. Agora, palavrinhas escritas com LI. Emília. Nome de pessoa com letra maiúscula. Emília, Emília, Emília. Dália. Político. Utensílio. Aliado. Pronto, só tem essas. Não, tia, tá faltando uma. Tá faltando qual, gente? Emília, Dália. Tia, a senhora escreveu Amelinha no canto errado, tia. Amelinha não é aqui não, gente, desculpa. Tá, abelha, pra cá, pra não ter que apagar tudo. Tia trocou o LH com NH. Que horror, tia Cintia Mulher. Amelinha. Pronto. 2. Reescreva as palavras em destaque e separe as sílabas. Tia, quais são as destacadas? São as que estão mais escurinhas, tá bom? Vamos lá, aqui na 2. Escreve e separa a sílaba ao lado. A primeira delas é Emília. Primeiro escreve, depois separa. Mi, li,
A. Depois tem groselha. Tia tem primeiro polvilho. Então, vamos embora. Polvilho. Polvilho. Na ordem nós temos agora político. Tia, por que a senhora roda? Pra não cair, tá, gente, no microfone. Político. Vídeo cacetado vocês não merecem. Utensílio. Utensílio. Depois tem detalhes. E depois tem groselha. Muito bem. Olha a letra. Capricha. Depois é só virar para a página 26. Copie as palavras trocando o símbolo por LH ou L. Tia, então é assim que a gente aprende a forma correta, treinando. Se a gente não treinar, não dá para aprender. Orelha. Orelha. B. Saleiro. Saleiro. Agasalho. Família. Família. Sandália. Tia, a gente tem tanta mania de escrever sandália. A minha sandália havaiana. Bolinho. Capelinha. Alho. E na quarta questão nós vamos organizar as letrinhas para formar palavras. A primeira é aquela coisa deliciosa que a gente coloca no macarrão. Molho. Tia, pode ser molho também, não posso? Pode. Depois aquele negócio que bota no dedo assim, ó, quando vai casar. Aliança. Depois nós temos jamelão. Nunca comi, viu, gente? Nunca vi. Que você foi fazer no Mato Maria Chiquinha? Depois nós temos solitário. Pronto. Sonzinhos do X. Nós sabemos que a letrinha X, ela tem uns sons incríveis, que dependendo da palavrinha, ela pode fazer toda a diferença. Inclusive, no nosso textinho aqui da página 24, a primeira palavra está escrita com X, né? Desse jeito assim, ó. Tinha o nome disso aí, é exala? Não, é exala. Mas nós escrevemos com X. Tia, engraçado, né? Exatamente. Com quantos meses um bebê começa a enxergar?
Os bebês nascem com mais ou menos 5% da visão de um adulto. Aos poucos, eles desenvolvem um sistema visual por meio de estímulos, como luz, cores, objetos e várias formas, e até mesmo o rosto da mamãe. É que o bebê fixa a imagem de seu rosto quando ele recebe proteção, calor e alimento. Por volta dos 4 anos, a criança já enxerga praticamente da mesma forma de um adulto. Ah, tia, então quer dizer que ele não enxerga igual a gente ainda não? Não, eles estão na fase de aprendizado, de descoberta. Exatamente. Tia, por que ele falou desse texto? Porque tem a palavrinha enxerga, que se escreve também com X. Vamos ver o quanto o som do X é rico. Leia as palavras e copie no lugar correto. X com som de Z. X com som de X. X com som de S. E com som de CH. Primeira palavrinha, exato. Vem aqui, ó. Tórax. Fazer um raio-x de tórax. Enxame. Trouxe. Você trouxe a tarefa? Táxi. Vou de táxi. Tia, a gente vai de Uber agora. Máximo. Tia, mas tem gente que fala máximo. Mas o correto é máximo, tá, gente? Máximo. Baixo. Baixo. Exemplo. Exame. Também aqui. Exame. Tia, eu vou fazer um exame de sangue, exame de urina. Shampoo. Lavar a cabeça. Aqui. Shampoo. Explorar. E para finalizar, o Pirex. 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 Segunda questão. Vou fazer ele do ladinho ainda. Siga o modelo abaixo e transforme o verbo no infinitivo. Tia, o que é o verbo no infinitivo? É na sua forma normal. Fixou, fixar. Exclamou, exclamar. Vamos lá. Exclamar. Exigiu, exigir. Aproximou, aproximar. Examinou, examinar. Explorou, explorar. Auxiliou, auxiliar. Explicou, explicar. Então, sempre que falar o verbo na forma do infinitivo, é o verbo, ó, na sua forma tradicional, terminado com AR, ER e IR. E dependendo do verbo, tem até com OR, tá certo? Terceira questão. Escreva o som do X representado em cada palavra. Reflexo.
reflexo, tem som de quê, gente? De CS, né? De CS. B. Aproximar, tem som de S. Engraxate, de CH. Na letra D tem exaustão, tem som de Z. Pronto. Virou página 28. Ah, tia, essa é legal, é apenas de ligar. Eu vou apagar esse aqui do meio para organizar, tá certo? Banana. Vou colocar os quadradinhos. CH, S, C e CS. E a questão 4. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira palavra é auxílio. Pra cá, ó. Xingu. Pra cá. Externo. Aproximar. Exagerado. Jogar nossos pés, eu sou mesmo exagerado. Fixo. Máximo. Tóxico. Extravagante. Eita, tia, deu um bocado pro S, né? Exagerado. Joga nos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Apaixonado. 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 Examinar. Peixe. Cesto. Tórax. Exclusivo. Expressão. Tia, só deu S. Flexível. E a última é exigência, no Z. Pronto. Capricha aí na hora de ligar, hein? Tia, se eu tiver dúvida, não conseguir entender como está na lousa, pronuncia a palavra e liga corretamente. Eu sei que você consegue. Depois eu faço o que, tia Cíntia? Aí eu vou lá e escrevo todas as palavras, certo? A senhora vai copiar? Eu não, você sabe copiar, você se garante. Quinta questão. Ordene as palavras e escreva. A primeira delas é cesto. Ao lado nós temos auxílio. Aí vem aqui no meio experiência. Depois nós temos explorar. Trouxe. E exclamação. Não guarde as tarefinhas para fazer depois, hein? Força e coragem. Leia as palavras e circule as que têm o som de x. Reflexão, circula. Existir, não. Fixar, circula. Auxílio, não. Exigente, não. Oxigênio, sim. Táxi, sim. Durex, sim. Enxoval,
não e exato, não. Vamos lá escrevendo as palavrinhas. Reflexão, fixar, oxigênio, táxi, vou de táxi e durex. A sétima questão é toda de resposta pessoal. Você vai construir frases ou uma frase só com cada uma dessas palavras. Enxoval, shampoo, exemplo, explosão e exceção. Então, hoje nós vamos fazer a nossa tarefinha até a página 29. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Um cheiro bem grande, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!